Olá, gente. Aguardando aqui a Nelma entrar. Já falei com ela aqui. Oi, Nelma entrou. Tudo Tudo bom? bem. Boa noite, todo mundo. Olha o Fábio aqui, marcando presença. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, Nelma? Que é o educação fiscal na educação básica. Eu acho maravilhoso esse tema, sério, porque assim, eu acho que é a base de tudo, né? Se a gente realmente plantar essa sementinha lá nas escolas, né? Realmente para os adolescentes, crianças de um modo geral, eu acho que lá na frente a gente vai ter uma boa colheita, né? Com certeza. E, gente, boa noite a todo mundo. Vou apresentar aqui a Nelma Matias, Nelma Maria Matias Pinheiro. Ela é integrante do grupo de estudos de educação fiscal aqui do Tocantins. E o Observatório Social convidou ela para falar um pouquinho sobre como funciona a educação fiscal nas escolas, ela que é responsável por essa parte dentro do grupo, né? E a gente vai bater um bate-papo aqui. Oi, Delva, boa noite, todo mundo. E a gente vai fazer um bate-papo aqui bem tranquilo, para a gente entender um pouco como funciona. A ideia, Nelma, é a gente tentar estimular pessoas também participarem desses projetos com a gente, sabe? Tanto pelo observatório, tanto com o grupo de vocês, professores que estão vendo, né? Às vezes querem fazer algum projeto e não sabem por onde começar. Então, eu espero que a gente possa dar essa contribuição e estimule, né, inspire outras pessoas também a entrar nesse mundo da educação fiscal, que é algo muito importante, né? Então, bora lá. Você- Fazer algumas. Você quer falar alguma coisa? Quero assim agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema que é muito importante. A escola que trabalha a educação fiscal, ela trabalha com diferencial, porque a educação fiscal, ela potencializa todo o trabalho do currículo, né? Então, quero, agradecendo a vocês, ao Observatório, quero cumprimentar todos aqueles que estão aí já conosco, sociedade, professores, pessoal dos grupos de educação fiscal, seja de estado, município. Então, meus cumprimentos e como já falamos aqui, vamos ter aqui uma conversa, né? A gente ver, se situar como a gente está trabalhando, qual a proposta que a gente traz lá no grupo de educação fiscal para se trabalhar com a educação fiscal dentro das escolas de educação básica. Pois não. Exato. Então, boa noite. É, Então, vamos começar assim, com algumas perguntinhas. Quem quiser também colocar algumas perguntas, aí tiver alguma dúvida, a gente vai deixar salvo essa live para quem quiser ver outro dia. E também vamos deixar um link, né? O Manelma vai explicar depois como funciona esse link para os interessados mais nessa área. Mas só para quem ficar até o final. Então vamos lá. Nelma, assim, resumidamente, né, conta pra gente o que é educação fiscal, quais são os espaços que a gente pode inserir, né, esse tema, tanto os formais, né, dentro das organizações, quanto os informais. Conta pra gente de um modo geral. Tá. Olha, educação fiscal, existe várias vertentes que a gente pode definir educação fiscal. Mas aqui no nosso contexto, a educação fiscal é um processo educativo. Ela é um processo porque ela trabalha com conhecimentos, com conceitos, trabalha o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes à questão da cidadania, do projeto de vida das pessoas, da atuação em diversas dimensões da vida, seja na dimensão social, política, ética, produtiva, enfim. E também podemos dizer que a educação fiscal é um estilo de vida. A partir do momento que você internaliza a educação fiscal, você tem um estilo de vida diferente. Você tem uma visão de mundo ampliada, de forma crítica e participativa. Quer dizer, uma temática que te leva a desenvolver muita empatia, né? Aquela coisa de você se colocar no lugar do outro e não ficar apenas de braço cruzado, mas você vai para a luta, para procurar melhoria, resolver situações que precisam ser resolvidas. E também eu posso dizer que a educação fiscal é um elemento emancipatório,
Porque quando você também internaliza a educação fiscal, você se torna um cidadão fiscal. Você desenvolve a cidadania fiscal. E o que é a cidadania fiscal? É você ter consciência que você é um contribuinte, que você é um financiador do Estado e que você tem o direito de cobrar serviços, de acompanhar os gastos do dinheiro público e cobrar aos gestores o bom uso desses recursos, né? Quais os pode trabalhar com educação fiscal? Olha, são amplos. Começo pela sociedade de modo geral. O programa de educação fiscal, ele disponibiliza cursos online, ele faz palestra, fóruns, seminários, onde a gente procura envolver a sociedade de modo geral. Também a sociedade organizada, por exemplo, observatório, nós estamos aqui com o programa de educação fiscal dentro do observatório, né, fazendo essa live. Então, dentro dos sindicatos, das cooperativas, enfim, dando cursos, palestras, seminários também. E educação fiscal na educação básica. Assim, olha, a educação básica é um espaço muito amplo, né? Como você já falou, leva para o estudante, seja ele criança ou já jovem, amanhã ele será um cidadão diferente, né? Na educação fiscal, a educação fiscal dentro da educação básica, ela disponibiliza também curso, ela entra dentro da educação fiscal com cursos, com palestras, workshops, seminário, fórum, formação para docente, tudo isso a gente trabalha, né? E a educação fiscal também ela chega ao ensino superior, né? Inclusive com aquelas disciplinas optativas. Então, são vários os espaços, né? Seja da educação formal, da educação não formal, que a educação fiscal disponibiliza um produto ou vários produtos, né? Entendi. E agora, né, amor, você me falou que tem essa parte na educação básica, e aqui em Tocantins, né? No Tocantins de modo geral, né? Nem falo só aqui em Palmas. Mas como é que ela está sendo trabalhada essa parte de educação fiscal? Tá? Boa noite, Andréia. Andréia também, que aqui é a coordenadora do grupo de educação fiscal, entrou. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom, aqui no Tocantins, desde 2002, né, que a gente trabalha com educação fiscal, que o programa de educação fiscal existe aqui no Tocantins. E, lógico, que tem um grupo de educação fiscal, que é o Grupo Estadual de Educação Fiscal, que a gente chama de GEF, né? E o GEF tem o seu trabalho uma ação específica direcionada às escolas. O GEF, ele tem uma proposta, ou melhor, um programa de implantação de educação fiscal nas escolas, onde a gente procura entrar no currículo escolar, procuramos entrar na dinâmica da escola, não como algo mais, mas com algo que está se inserindo dentro de um currículo, de um trabalho. Lá em 2010, nós já trabalhávamos com oficinas, né? Aqui no Tocantins. Lembro muito bem de algumas oficinas que fizemos para o Estado, lá em Araguaína, em Araguatins. A gente tem registro disso, inclusive disponibilizado aí nas redes sociais, que os professores já participavam efetivamente. Mas a gente foi crescendo. A educação fiscal ela foi se adequando a todas as mudanças que foram acontecendo na área da educação, na sociedade, no sistema econômico do Brasil, na tributação do Brasil, ela foi se adequando, né? E crescendo junto. Em 2018, 2019 e 2020, a gente já começou a organizar melhor, de uma forma mais didática, as ideias de como chegar com a educação fiscal na escola. Então, nós fizemos e encaminhamos para as diretorias regionais de educação, para algumas secretarias municipais de educação, um documento orientativo, onde nesse documento
Ele dá todas as orientações para trabalhar com a educação fiscal. Ele trata dos conceitos, de organização temática, traz ementas. Então, é um material bem, muito bom, instrucional muito bom. Legal. Tem conseguido alcançar muitas escolas, mostrar para o professor que a educação fiscal não é algo que chegou para ele fazer a mais na escola, mas é algo que se incorpora ao trabalho que ele faz. Com certeza. E Nelma, você ainda vê só esse parênteses aí. Você vê uma resistência dos professores em relação a trabalhar com educação fiscal? Você vê que já existe de forma espontânea, eles buscam esse trabalho, ou ainda tem um trabalhinho para ser disseminado essa cultura? Olha, o professor, quando ele trabalha a criticidade do aluno, geralmente ele já trabalha temáticas de educação fiscal. Quando ele trabalha a questão da cidadania, ele já trabalha também questões de educação fiscal. Quando ele trabalha direitos e deveres do cidadão, também ele está trabalhando educação fiscal. Muitas vezes ele não percebe, mas a resistência é quando você diz, olha, quando a escola recebe, vamos dizer, um material do programa de educação fiscal, há uma tendência a se dizer, ó, chegou algo a mais para a gente fazer, mais um programa, um projeto dentro da escola, né? Mas a gente nesses workshops que nós fizemos, muito mais ainda em 2019, nós mostramos que não é assim, que nós não precisamos, que a educação fiscal não precisa ter um programa específico, um projeto específico dentro da escola. A educação fiscal não é uma temática para um dia. A educação fiscal traz assuntos, traz objetos de conhecimento que se encaixam dentro de todo o currículo da educação básica. A educação fiscal ela não pertence a nenhum, vamos dizer, disciplina do currículo, ela perpassa todas as disciplinas. Né? Entendi. Uma interdisciplinaridade, né? Eu fiquei até curiosa, assim, o professor, por exemplo, de história, matemática, química, pode trabalhar também esse tema dentro da sua disciplina? Pode sim, pode sim. Legal. Olha, hoje a gente está trabalhando muito com competências e habilidades. Quando você vê uma habilidade a ser desenvolvida com um grupo ou com a classe de aluno, ali você já vê um espaço para trabalhar com a educação fiscal, porque são N possibilidades de trabalho, né? Sei que dentro dessa perspectiva de quebrar esse mito, que a educação fiscal não é um trabalho a mais, mas é uma temática a ser incorporada no currículo, nós trabalhamos em 2019 com 11 municípios, né? Nesses 11 municípios, a gente trabalhava com professores das duas redes, da rede municipal e da rede estadual. Conseguimos trabalhar diretamente com 447 professores, isso foi muito bom, né? Isso deu como é que se diz, um up muito significante para a educação fiscal. Deixou mais expressivo, né? Exatamente. E assim, né, assim, já complementando assim, me diz aí quantas escolas vocês têm fazendo essas atividades aqui em Tocantins, né? Você disse que são 447 docentes, né? E mais ou menos quantas escolas estão trabalhando? Nós temos, assim, que a gente tem mais precisamente são as escolas da rede estadual, né? Nós temos 493 escolas da rede estadual, nós temos 103 que registram ações, trabalho com educação fiscal em seu projeto político-pedagógico, né? Então, como elas trabalham? Escolas, né? Sim, como elas trabalham de diversas formas. Nós temos escolas que trabalham com projetos interdisciplinares, né, quando os professores eles pegam uma temática, né,
pega ou uma situação, problema da sua comunidade e em várias disciplinas vão trabalhando e ali você vai trabalhando com temáticas de educação fiscal ali dentro. Tanto pode ser em geografia, a matemática, língua portuguesa, né? E então, e temos escola também na rede estadual que tem a educação fiscal como disciplina eletiva, né? Essa eletiva é um termo ainda novo para a sociedade, porque faz parte da reforma do ensino médio, mas essa reforma está acontecendo há alguns anos e foram se trabalhando com pilotos nos estados do Brasil, em vários estados do Brasil, inclusive no Tocantins, em 59 escolas do Tocantins, a educação fiscal está no currículo enquanto disciplina eletiva, lá no novo ensino médio. E na rede municipal, nós temos uma estimativa de 50 escolas que trabalham com a educação fiscal no seu projeto político-pedagógico. Por que estimativa? Porque nós tínhamos um trabalho todo preparado para 2020, fizemos formação no shopping em 2019 e a execução do programa nos municípios. E o trabalho ele ia se efetivar mesmo em 2020, mas aí veio a pandemia, né? E essa disciplina, elas ficaram comprometidas nessa nova situação que a gente passou a enfrentar em 2020. Sim. E já puxando o gancho aí para a pandemia, me diz assim, quais foram as atividades, como foi que vocês acabaram adaptando todo o trabalho de vocês nesse momento de pandemia? Olha, as redes, elas se prepararam, elas se estruturaram com várias situações, com oferta de várias possibilidades, com oferta de sugestões e com sugestões sistematizadas para se trabalhar o currículo nessa época de pandemia. E foi a educação fiscal se encaixou nisso aí também. Nós passamos orientações com procedimentos, né, para se trabalhar projetos, passamos orientações para planejamento docente, incluindo a educação fiscal dentro das disciplinas, e passamos até plano de aula, fizemos até plano de aula sugestivo, e disponibilizamos nas redes, enviamos também para as diretorias regionais de ensino, para que o professor tivesse uma ideia de como ele trabalhar, inclusive discutindo situações que surgiram com a pandemia. Por exemplo, quanto custa o SUS? De onde vem o dinheiro do SUS? Né? Legal. Por exemplo, e esse 600 reais, esse auxílio emergencial, de onde vem esse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? Esse dinheiro foi organizado agora, de uma hora para outra? Né? Quer dizer, a gente põe o aluno... Assuntos mais práticos, né? Assuntos mais vividos, né? Exatamente, para que ele entenda como de fato acontece as políticas públicas, né? São custeadas com o dinheiro, com o seu dinheiro que enquanto contribuinte, porque cada um de nós somos um contribuinte, cada um de nós fazemos parte do grande banco que financia o Estado. Né? Perfeito. Sim. E né, uma outra coisa que eu ia te perguntar e os resultados, né? Vamos falar assim, como é que vocês vêm monitorando esses resultados? Como é que vocês vêm observando? Vocês trabalham, assim, pode até fazer uma linha do tempo para mim? Olha, a gente começou tal ano e hoje, depois de 2, 3 anos, a gente já observa algumas coisas assim. Pode contar para a gente? Informalmente, nós ainda estamos muito a desejar com relação de avaliação.
embora este ano a gente está começando com uma ação de monitoramento bem sistematizada, né? Isso vem do Grupo Nacional e vai dando cobertura a todos os estados, né? Mas, de forma mais informal, nós já temos muitos resultados, né? Por exemplo, a percepção pelas escolas e docentes dos elementos que a educação fiscal agrega ao currículo. Isso já é perceptível. Quando você chega, quando você sai de uma oficina com professores, com docentes, você já vê a mudança no conceito de educação que ele adquire, né? Então, isso já é um ganho. Perceber a educação fiscal enquanto potencializador do currículo, né? Também o professor, a escola, ela já está percebendo que a educação fiscal ela não trata apenas de questões arrecadatórias. Isso é parte muito pequena da educação fiscal. A educação fiscal trata da arrecadação, porque é necessário. Nenhum Estado sobrevive sem ter dinheiro para fazer suas políticas, então a arrecadação é necessária, mas também o controle social dessa arrecadação, desse dinheiro arrecadado, é tão importante quanto a arrecadação. Sim, Então, a Andrea até falou isso na outra live, né? Que eu acho que foi uma surpresa para mim também, saber que a educação fiscal ela também trata dessa parte comum, dessa educação de controle social. Que não deixa de ser, né? Mas às vezes a gente vê realmente só como a parte dos impostos, né? Dos tributos e tal. E eu achei bem interessante. pois é, essa questão da história, que a gente vê a educação fiscal e o pagamento de imposto como um vilão, né? Por quê? Sim. Porque historicamente nós temos traumas da questão das cobranças de impostos, que vem lá da colonização e etc., né? Mas é necessário que haja arrecadação, né? Para que haja políticas públicas, para que o Estado possa agir. Olha, às vezes existe algumas pessoas que acham que o Estado é dispensável, mas a pandemia veio para mostrar que o Estado não é dispensável. Quem está cuidando da população na época de pandemia? O Estado. Qual é o melhor tratamento? Qual é a segurança, o tratamento seguro que você tem na pandemia? É lá no SUS, é o Estado. Então, e para que o Estado possa ter todo esse aporte para atender a população, é preciso que ele tenha arrecadação. Mas é necessário que nós, cidadãos comuns, sejamos participativos, inclusive nessa questão do controle social desse recurso que o Estado recebe, porque a gente vê aí na mídia vários exemplos de desvio, de muitas coisas feias, ruins, né? Mas a gente, Entendi. Então é quase uma. É para ensinar também a questão da cidadania, de alguns conceitos importantes da participação popular, controle social. Nelma, eu fiquei curiosa agora, assim, vocês trabalham alguma coisa de educação financeira dentro dessa parte, sim? olha, a educação financeira é outro trabalho, né? Mas não deixa da gente não trabalhar a educação financeira, é a educação, o financeiro do Estado, o financeiro Sim. da coisa pública, o financeiro das políticas públicas. Mas quando a gente fala de educação financeira, a educação financeira ela trata mais das questões das finanças pessoais, né? Pessoais, né? Uhum. Ela trata das finanças do Estado e do atendimento social, né? Do Sim, Estado. entendi. Eu te pergunto isso, Nelma, porque às vezes a gente fala assim, né? Ah, como é que
como é que o cidadão vai entender a complexidade da questão da finança pública, né, das finanças públicas, se às vezes ele não consegue entender nem o seu próprio orçamento dentro de casa, né? Se ele não conhece um planejamento financeiro dentro de casa, com provisões, né? Aquilo vai ser, olha, isso aqui a gente vai guardar para comprar uma geladeira, aí a gente guarda e não dá para comprar outra coisa, né? Não tem de onde tirar, o que entra, de receita, despesa. Então, eu te pergunto isso, que às vezes a gente quer ir para o macro, né? E a gente não tem a base, o micro, que o cidadão não tem a noção de finança pessoal mesmo para entender algo maior, né? Não, olha, quando a gente está trabalhando a questão de financiamento do Estado, não tem por onde a gente não trabalhar, não pegar o gancho na educação financeira e fazer esse comparativo com o financiamento da própria vida, da própria casa. Com relação à questão de planejamento, olha, uma temática de educação fiscal que a gente está trabalhando com muito zelo, fazendo um esforço didático muito grande para a gente levar da melhor forma para as escolas é a questão do orçamento público, orçamento participativo, orçamento público do Estado. Por quê? Porque nesse advento do crescimento da democracia no Brasil, a gente vê que muitos municípios fazem chamadas para que o cidadão comum participe das discussões do orçamento público. E poucos participam. E quando vão, eles não têm, eles vão, muitas vezes as pessoas vão apenas para presença, para fazer presença, mas não tem um poder de conhecimento para participar, que é o que vai fazer a diferença, né? Então, aquela questão cultural, né, Nelma, que a gente fala. Por isso que eu ressaltei a questão da educação financeira, porque a gente vê, por exemplo, assim, uma família, né? Eu sempre comparo assim, o Estado com uma família, tento trazer do macro para o micro, né? Numa família, às vezes não existe a cultura de trazer as crianças, adolescentes para o orçamento da família, né? Para participar do orçamento da família, né? Não é um costume nosso. Não é nem um costume planejar, começa daí, né? Nem um costume nosso planejar fazer orçamento. Mas não existe também a estimular essa cultura de você também é uma criança, você é um adolescente, você também faz parte desse orçamento. Vamos sentar e qual a sua opinião, né? Então, realmente é um processo bem lento, né? Prioridades, né? Vamos discutir isso, porque às vezes a gente quer tudo, quer muito, e não percebe que precisa ter prioridades, né? Então, no orçamento trabalha prioridades também. Então, e você falou aí na questão de cultura. Um dos objetivos do Programa de Educação Fiscal do Tocantins é implantar no Tocantins a cultura fiscal, né? E essa cultura fiscal que a educação fiscal traz, eu volto a chamar a atenção, não é somente a questão arrecadatória. É a questão arrecadatória, é a questão do controle social dos recursos públicos e também aquela questão da efetivação da cidadania. Se fala muito em cidadania. As pessoas, nos seus discursos, priorizam muito a questão de assegurar a cidadania. Mas no Brasil, somos todos cidadãos? A educação fiscal faz a pergunta. Na sua comunidade, quais são as situações que você percebe que ali está, que a cidadania está efetivada? Ou que você percebe a negação da cidadania? Sim. Né? Então, onde o Estado está presente, promovendo cidadania, e onde o Estado está ausente, promovendo a negação da cidadania. Porque onde existe fome, existe negação de cidadania. Onde não existe atendimento da saúde, existe negação da cidadania. Onde não existe segurança, existe negação da cidadania. E nós precisamos ter consciência disso. Porque dizer que é cidadão que luta pela cidadania plena, pelo cidadão participativo, a gente precisa sair do discurso e ver a prática. Sim, né? Acho que é uma questão de, primeiro, que é o trabalho que vocês estão fazendo, né? É a disseminação dos conceitos, né?
porque a gente quer, como é que a gente vai cobrar se a gente nem os conceitos a gente conhece, e essa parte da educação fiscal na educação básica, ela vem com um papel muito importante para que a gente tenha um adulto, né, já adolescente, com os conceitos pelo menos bem definidos, né? A gente já ganha muito com esses conceitos bem definidos. E, paralelamente isso, também a prática, né? Porque também só no mundo das ideias não dá. A gente precisa enxergar como aquilo é aplicado, né? Então, assim, realmente é um trabalho, essa parte da educação fiscal na educação básica, eu acho que é um trabalho, assim, é muito importante, todo o trabalho é importante de vocês, né? Mas, assim, essa parte é uma sementinha que vocês estão plantando que realmente a gente vai colher lá na frente de maneira diferenciada, né? Coisa que a gente não teve isso na escola, a gente não teve essa oportunidade, né? Eu estudei em escola particular e não tive a oportunidade ninguém falou para mim de educação fiscal. Eu fui aprender sobre isso com 26 anos e na faculdade, estagiando na CGU. Então, assim, isso não está no nosso dia a dia, né? Isso que eu chamo assim também, quando eu falei com você, né, Nelma, a gente quer poder estimular pessoas também a virem trabalhar com isso com a gente, falar isso em casa, com seus filhos. Abraçar a causa, está certo. Hoje em dia, a gente trabalha muito a questão da educação integral. Aqui eu quero fazer um diferencial. Educação integral não é educação em tempo integral. Educação integral é quando você forma o aluno, o estudante como um todo. A pessoa Exato. Uhum. totalmente, forma para que ele seja um cidadão solidário, para que ele cuide de si mesmo e dos outros, e tudo isso está dentro da proposta de educação fiscal. Né? Uhum. É o que a gente tem trabalhado e contribuído muito dentro da educação básica. Quando a gente trabalha a educação, nós nos aprofundamos muito na questão da cidadania, do trabalho da cidadania, que é cidadania, né? E isso é muito importante. E falando em ganhos ainda, eu gostaria aqui de registrar que também nós consideramos ganhos a participação de algumas escolas no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que é chamado de Oscar da Educação Fiscal, né? É um prêmio que é realizado pela Associação de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT. É muito importante, é uma forma de valorizar o trabalho das escolas, valorizar o professor e os alunos. E nós já temos esse ano, por exemplo, apesar da pandemia, nós temos 3 escolas concorrendo ao prêmio, né? Olha que legal. Tem uma que é a escola de educação infantil mesmo, e as outras são de ensino fundamental, se eu não me engano, tem uma de ensino médio. Então, isso também já é um ganho, né? A gente vê as pessoas organizando seus trabalhos e se inserindo no espaço de participação, nas oportunidades de mostrar os seus trabalhos também. É a valorização, né, do trabalho do professor. Sim, e com certeza isso, eu digo assim, que tudo isso que a gente faz aqui no observatório, que vocês fazem aí no grupo, isso vai inspirando. Que inspire um hoje, amanhã inspire dois, isso vai passando de um para outro, e daqui a pouco a gente já tem um grupo maior, né, que já fala isso com paixão, né, já entende isso e vai disseminando aos poucos, né? Então, Nelma, para a gente assim finalizar, eu vou te deixar para falar assim das suas últimas considerações, falar um pouco sobre o que vocês estão planejando para o ano que vem em relação a essa parte de educação fiscal na educação básica e fique à vontade para finalizar. Certo. Olha, nós estamos numa época de muito ganhos, né? Desde 2017 que o Grupo Nacional se empenhou numa luta de sistematizar, institucionalizar mais ainda a educação fiscal. Em 2017, nós trabalhamos muito no Grupo Nacional para que a gente
incluísse a temática de educação fiscal dentro da base nacional comum curricular, né? Que é a base de toda a educação. É o documento que está norteando toda a educação no país, né? E nós conseguimos, foi um tempo de muita reunião, de muita discussão, de muita leitura, de produção de material e de encaminhamentos ao MEC. Aí nós conseguimos colocar a educação fiscal dentro da Base Nacional Comum Curricular, né? E hoje a educação fiscal ela vai para dentro de todas as escolas obrigatoriamente, né? Aí hoje nós temos a educação fiscal, é um tema contemporâneo transversal dentro da BNCC, com uma força já, como eu já falei, institucionalizada dentro da elaboração, por exemplo, de itinerários formativos, né, para o ensino médio. Os itinerários formativos são vamos dizer, componentes curriculares novos que vão aparecer dentro da estrutura curricular do ensino fundamental. Aliás, do ensino médio, né? E aqui no Tocantins, nós estamos trabalhando do documento, na elaboração do documento curricular do ensino médio, e a educação fiscal, ela está já presente diretamente em 4 itinerários formativos, e indiretamente em todos, porque ela é transversal, ela é um tema transversal. Mas com conteúdos específicos de educação fiscal, nós temos aí 4 ou são 5 itinerários formativos. Inclusive, esses itinerários estão para consulta, né? E eu convido todos que estão nos assistindo a participarem dessa consulta dos itinerários e darem a sua opinião, sugerirem alguma coisa, alguma inclusão de algum assunto lá no itinerário. Esse documento é um documento de todos, que vai definir a vida de muitas pessoas nos próximos anos. Então, é um trabalho de cidadania, você participar dessa consulta. E essa consulta, eu te mandei o link onde ele está disponível para consulta, né? E depois eu gostaria que você disponibilizasse esse link para que possam trabalhar. Também, o que é que nós temos aqui para o próximo ano, né? Esse ano de pandemia foi um ano que nos trouxe muitas oportunidades também, né? A oportunidade de estudar, a oportunidade de produzir, né? E o Grupo de Educação Fiscal do Estado do Tocantins está em fase de conclusão de um caderno pedagógico para alunos do ensino médio. Um caderno que traz vários assuntos, né? Como tributos, orçamento público, enfim, são várias temáticas que tem dentro. Esse caderno, ele está previsto para ser entregue aos estudantes e também a produção do caderno do professor também já está iniciada no mês de março de 2021. Né? A gente vai aí, estamos trabalhando já em fase de finalização para entregar à sociedade esse produto. Temos também para 2021 formações, principalmente formações online, já prontas, né? Nós temos um ciclo de palestra, acho que a Andréa já deve ter falado para você. Nós temos cursos, nós estruturamos cursos direcionados a professores, à sociedade, enfim, a vários segmentos. Nós temos também as trilhas de aprendizagem, que a Andréa é a nossa grande mestra nesse sentido. E nós estamos aí com nossos seminários planejados, fóruns. Esse ano a gente fez o primeiro fórum internacional, que foi muito bom, né? E ainda, que eu digo assim, que é presente e é futuro, é o trabalho do GEF, do Grupo Estadual de Educação Fiscal do Tocantins, no cenário nacional. Graças a Deus, temos uma efetiva participação em algumas comissões do Grupo Nacional e contribuímos bastante. Isso é um orgulho, preciso dizer, preciso deixar aqui registrado que o Tocantins ele é referência em educação fiscal.
pelos nossos esforços, né? Eu trabalho na Comissão de Currículo e Formação do Grupo Nacional de Educação Fiscal e a Andréa trabalha na Comissão de Planejamento Estratégico, também do Grupo Nacional de Educação Fiscal. Então, nós temos uma agenda de trabalho intensa, com reuniões semanais, às vezes 2 reuniões por semana. Em todas as reuniões temos discussões e produções. Então, isso a gente tem já um planejamento para o próximo ano, tanto a nível nacional como a nível estadual. E é isso aí, a gente está nessa luta, já com esses resultados. E até mais, é porque quando a gente está assim, num momento como esse, a gente termina que não lembra de tudo, né? Mas eu Não, convido. mas sim, é porque aqui realmente é só para a gente bater um papo mesmo, não é uma palestra, né? Com certeza vocês têm muito assunto, muito tema. E a gente também está organizando, né, assim, a agenda do observatório para a gente trazer mais esse tema. A gente pode trazer o tema mais quebradinho, né? Com Sim, subtemas mais já específicos. E parte, né? isso, né? Tem muita coisa para fazer. Realmente, isso aqui é só para dar um gostinho de quero mais mesmo, apresentar o grupo de educação fiscal, né, para a sociedade, para deixar, vai ficar salva essa live no Instagram, você pode compartilhar para quem quiser assistir. O observatório também está sempre de braços abertos, né? E, Delma, eu queria, já vamos terminar, queria agradecer você ter aceitado o convite do observatório. A gente tem, nós somos assim, muito sortudos de ter tanto a Andrea, né, que é a nossa diretora dessa parte do observatório, ela faz parte desse grupo que realmente é bem diferenciado. E a gente está em parceria, né? Com certeza a gente está plantando essa sementinha e vamos colher lá na frente. Convido a todos que tiverem interesse de trabalhar nessa área de educação fiscal, procurar, né, procurar a Andrea, procurar o grupo, né, procurar o observatório também. A gente precisa de mais pessoas para abraçar essa causa. E espero que a gente tenha tido assim um papo que inspirou outras pessoas, né? Obrigada, tá, Nelma? Eu quero agradecer também, e como você já falou, a gente se coloca à disposição. Nós temos aí, como proposta também do Plano Estadual de Educação, a expansão e o fortalecimento do Programa de Educação Fiscal. E estamos aí, estamos dispostos a trabalhar com vocês, né? Com qualquer cidadão, com qualquer instituição, com qualquer grupo, com a sociedade organizada, com a escola, com todos que queiram, que necessitem de algo da educação fiscal, nós estamos aqui à disposição, né? Eu agradeço e espero que essa semente germine, Tá. tá? Não, só uma coisa que eu esqueci, não sei se você falou. Vocês também trabalham com escola particular? Olha, a gente trabalha, só a gente está aberto a esse trabalho, mas assim, formalmente eu não sei se a Andrea tem algum contato já de trabalho com educação particular, mas estamos abertos para trabalhar com educação fiscal. Então, está aí uma coisa para a gente pensar no que vem, né? De repente, o observatório, o grupo de vocês, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Fazer essa mobilização. Nos colocamos à disposição de todas as escolas. Eu sei que com a UF trabalhou bastante, né? Com a Católica também. Agora, com a Escola de Educação Básica, eu, sinceramente, eu não sei, eu não tenho conhecimento assim, de algum trabalho sistematizado que partiu do grupo. Mas vocês trabalham, né? Não é que só vocês podem trabalhar também, sem problema, né? Só para deixar aqui, de repente, algum professor de escola particular vai assistir essa live depois e pode achar, ficar nessa curiosidade. Ah, será que é só para as escolas públicas, né? Não, inclusive no nosso plano de ação para 2021, a gente já está citando as escolas particulares também, a inclusão de escolas particulares, tá? Fechou, então. Tá bom, Nelma. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Edileu, você chegou já no final, mas vai ficar gravada a live.
Obrigada, Eduardo, pela participação, Andréia, pessoal aqui, pessoal de Joinville, Fábio, Diego. Boa noite a todos, gente. Boa noite.